Muito bem. Vamos lá, meus amigos. Nós iniciamos, então, o nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Nós estamos no capítulo número 16, Fenômeno Magnético da Vida Humana. Então, mais um capítulo trazendo para nós aqui, né, sempre temas valiosos. E agora, a partir desse capítulo 16, André Luiz ele começa, então, a fazer uma abordagem mais objetiva a respeito da mediunidade, porque até então nós estávamos estudando bastante elementos técnicos, né, para fundamentar esse nosso aprendizado. Agora a gente já começa a ver isso mais na prática, né? Então teremos ali uma facilidade melhor, uma facilidade maior para nos aprofundarmos aqui nesse tema. Ele começa então trazendo no primeiro item hipnose de palco e hipnose natural. Nós veremos aqui que André Luiz agora começa a juntar, né, todas essas pontas que foram sendo deixadas, né, no meio do nosso caminho, com teorias, com exemplos e tudo mais. Agora a gente começa a ver de que modo que elas vão se conectando na prática para esse estudo, né? Então ele começa dizendo assim para nós: analisando a ocorrência mediúnica na base do reflexo condicionado, assinalaremos alguns aspectos de semelhante estudo na esfera do cotidiano. Então a gente lembrou daquele reflexo condicionado, né, aquele reflexo que vem através dos hábitos que nós vamos criando no nosso dia a dia, e aí então, mesmo que não se efetive aquilo que nós desejamos, né, o simples hábito de fazer já é o suficiente para que a gente comece, né, a sentir essa ansiedade, esse desejo de realizar algo por estímulos que muitas vezes chegam para nós de uma forma imperceptível, de uma forma inconsciente. Então a gente vai ver agora aqui essa ocorrência mediúnica a partir desses reflexos. Bom dia, Chaconate. Assistindo ao fenômeno hipnótico indiscriminado, nas demonstrações públicas, presenciamos alguém senhoreando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos. Mas na experiência diária, vemos o mesmo fenômeno em nossas relações uns com os outros, né? Então, ele traz para nós aqui uma comparação. Quando nós vemos então esses espetáculos de palco que eram feitos, né, e até continuam sendo feitos também, dessa hipnose, né, muito mais de espetáculo, de curiosidade do que na prática, nós vemos um cenário sendo ali construído, né? Então nós temos o hipnotizador, que é um convidado, né, ou então ele se apresenta naquele local, já com esse título de hipnotizador. Portanto, as pessoas que se apresentam, as pessoas que assistem àquela apresentação, já vão condicionados de que aquele homem hipnotizador, ele tem ali uma habilidade, ele tem um poder sobre as pessoas. Então já temos ali uma diferença entre aquele que vai conduzir e aqueles que serão conduzidos, mesmo que o evento não tenha acontecido ainda. Mas já existe aquela posição de, digamos assim, superioridade e inferioridade, muito parecido com uma sala de aula. Você pode ser uma criança, você pode ser um adulto. Quando você participa de um curso, você está ali na condição de aprendiz, reconhecendo de imediato naquele outro a condição de mestre. Então nós já estabelecemos uma hierarquia, né, inconsciente para todos nós. Bom dia, André. Aqui no caso da hipnose é a mesma coisa, mas o que André Luiz coloca, que fora desse cenário, onde nós temos ali todo esse preparo, né, entre hipnotizador e hipnotizados, nós vemos que de um modo natural e imperceptível para nós, isso acontece com muito mais naturalidade, com muito mais frequência do que nós observamos, do que nós percebemos. Então ele diz assim: na exibição popular, o magnetizador pratica a hipnose em que se hierarquiza por muitos graus de passividade os hipnotizados. Então, como a gente viu, né, nós temos então, nessas apresentações, aquelas pessoas que se apresentam como voluntários, e aí então já é possível, por parte do hipnotizador,
por técnica, né, que ele já domina, ter ali uma facilidade de perceber aqueles que são mais sugestionáveis e aqueles que são menos sugestionáveis. A partir ali de algumas palavras, de alguns estímulos, né, que ele vai então lançando em direção a essa plateia, ele é capaz de perceber aqueles que assimilam com maior facilidade essa indução. Na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão, em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós através de vários graus de rendição à influência alheia. Tal situação começa no berço. Né? Bom dia, Marion. Então, ele traz para nós aqui que no nosso dia a dia acontece a mesma coisa. Dependendo do nosso tipo de relação, dependendo da forma como nós assimilamos aquela influência, como nós colocamos, né, por exemplo, dentro de uma família, um espírito, então, quando ele reencarna, ele se insere dentro de uma estrutura familiar em que há uma configuração e há uma hierarquia. Aquela hierarquia, naturalmente, nós já vemos, né, de uma forma bastante clara, a influência que os pais exercem sobre os filhos. Então a criança, por exemplo, ela se submete à influência dos tios, dos pais, dos avós, exatamente porque existe uma hierarquia, claro, de idade, né, mas muito mais pela posição que aquelas pessoas ocupam. E nessa posição, então, eles têm aquela condição de respeito, né, de ouvir a sabedoria e tudo mais. Né? Então, a gente vê que essa obediência maquinal acontece na nossa vida cotidiana, assim como também numa relação, por exemplo, profissional. Numa relação dentro de um centro espírita. Quando você percebe ali que você tem aquele que é um coordenador de trabalho, aquele que é um médium mais reconhecido, um palestrante, né, um dirigente, então você naturalmente já se coloca naquela condição de subalternidade, não de submissão, mas de subalternidade, respeitando a posição hierárquica daquelas pessoas, ou mesmo você estando naquela condição de superioridade dentro da posição hierárquica da instituição, percebendo também ali o respeito que os outros têm, né, com relação à sua posição. Né? Até parece, viu, Brás? Não consigo nem me concentrar para fazer uma prece, imagina para receber aqui uma hipnose, né? Quem dera. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Mas, de qualquer forma, nós temos aqui então que essa obediência maquinal, ela se gradua através de vários graus de rendição à influência alheia. Né? Então, temos ali essa relação na nossa vida cotidiana dentro dos diversos ambientes sociais onde nós nos encontramos. E como ele coloca aqui em cima, né, tal situação começa no berço, o próximo item já traz para nós esse sugestivo título, né, Centro Indutor do Lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Então ele já traz para nós aqui que é muito interessante, né, que numa faixa comum de um espírito reencarnado, né, e a gente coloca nessa faixa comum no sentido de grau evolutivo em que ele se encontra, que nós percebemos, né, que quando falamos em graduação de elevação moral, de evolução espiritual, nós temos naturalmente aqueles espíritos mais elevados e temos, né, no nosso meio aqueles espíritos ainda bastante primitivos. Mas de um modo geral, nessa faixa mediana, nós temos ali todos nós muito parecidos no mesmo grau de elevação. Temos ali destacando num ponto ou outro, né, tendo ali um pouquinho mais de experiência ou menos de experiência como espíritos em processos evolutivos.
Então, quando o espírito se insere dentro de uma família, embora tenhamos ali todos os mesmos valores de modo muito semelhante, nós temos ali essa posição hierárquica dentro da configuração familiar. Inclusive Kardec, colocando para nós lá no Livro dos Espíritos, falando sobre, né, a missão dos pais, sobre a influência, mostra então que aquela criança, ainda tendo aquela imaturidade no seu desenvolvimento psicológico, no seu desenvolvimento neurológico, ela naturalmente é muito influenciável, e isso tem um sentido, como os espíritos responderam a Kardec, que é exatamente com o objetivo dela se tornar mais dócil, mais submissa a essa influência dos seus genitores, ou daqueles que são os responsáveis pela sua educação. Então isso é parte de um processo natural. Então nós vemos que a natureza ela vai então criando diversas situações em que a gente começa a ter uma relação diferenciada. Por exemplo, a fragilidade dos bebês. Né? Então nós vemos ali naquela fragilidade algo que nos sensibiliza bastante, fazendo com que nós nos devotemos com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. Ao mesmo tempo, a criança, na sua fragilidade, vê também naquele que é o seu, digamos assim, superior no sentido de desenvolvimento psicológico, intelectual, né, na sua influência, o modo como ele se submete. Então ele se torna ali mais submisso àquela influência. E aí então André Luiz faz uma comparação entre os pais e também na escola, quando então o professor começa, né, a trazer para aquele aluno o conteúdo daquela matéria, daquela disciplina que está sendo tratada. Então vai mostrando esses certos quadros, né, para que ele possa estudar, para que ele possa entender, vai levando para ele então ali argumentos e informações que ele vai construindo uma ideia a partir daquela influência que ele recebe. Assim como nós temos, né, no caso de um bom professor que tem uma determinada linha de trabalho e outro professor que tem uma determinada linha de trabalho na mesma matéria, aquelas informações vão sendo construídas conforme a tendência de cada professor. O local onde ele mora, o seu grau de conhecimento, as suas tendências naturais, né, os seus ideais que ele vai construindo, ele vai transmitindo essas informações para os alunos. Dentro do lar, então, nós temos, nesse caso, os pais, né, ou os pais, né, ou os responsáveis, nesse caso, que têm por esse objetivo, então, levar até essa criança esses mapas de inclinação e conduta, ou seja, a educação dentro de casa. E nós vemos ali, então, que os filhos vão respondendo, né, com exatamente por essa submissão a essa influência, eles vão respondendo de acordo com a educação que eles recebem. Nós temos crianças mais agitadas, crianças mais problemáticas, crianças mais dóceis, crianças mais educadas, e nós percebemos que isso, geralmente, quando nós pegamos ali um espírito numa faixa comum de evolução, ele acaba refletindo exatamente aquilo que ele recebe como educação dos pais. Então a gente vai percebendo, né, que são os hábitos, o dia a dia, a forma como se conversa, o exemplo que é dado, tudo isso então faz parte desse grande pacote de educação. Claro que nós poderíamos aqui falar sobre psicologia infantil, falar sobre pedagogia do lar, para vermos, né, toda essa construção, mas o que André Luiz está chamando a atenção para nós aqui, muito mais do que o exemplo que você dá, a educação que você transmite para os seus filhos, é essa influência, essa indução que é imperceptível, que faz com que o espírito, então, nessa comparação com a hipnose, ele acaba, então, respondendo àquele estímulo que é enviado, exatamente por causa dessas ondas invisíveis que vão chegando até aquele espírito e que ele assimila como se fosse uma voz de comando. Então nós percebemos aqui que esse centro indutor do lar, como o próprio nome coloca nesse título, é exatamente o que acontece. Nós estamos nos influenciando intensamente e constantemente, de uma forma quase que 24 horas por dia. Porque até mesmo aqui nós lembramos no capítulo anterior, ou nos 2 capítulos anteriores, nos 2 últimos, quando André Luiz dizia assim sobre aquele reflexo condicionado, quando o indivíduo, então, ele é condicionado a determinada ideia, e ele, então, tem aquele símbolo, aquela imagem, aquele som, aquele objeto, que faz com que ele se lembre
daquela atitude que ele precisa tomar ou daquela ideia que vai ser lançada. Então, todas as vezes que ele olhar para aquele objeto, ele vai se lembrar de algo que ele precisa fazer. A mesma coisa acontece quando a gente vê, por exemplo, a criança, quando ela vai para a casa dos amigos, quando ela vai para a escola, mesmo estando distante, ela sabe que determinado tipo de comportamento vai trazer para ela um resultado quando ela chegar em casa, mesmo que os pais não estejam vigiando. Ou seja, ela já tem esse reflexo condicionado a se comportar dessa forma mesmo à distância. E isso mostra como elas absorvem e armazenam essas informações ou essas induções no seu comportamento cotidiano. E isso pode se dar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Mas aqui a gente trata, de uma forma genérica a respeito da educação recebida no lar. Então as crianças sempre se moldando de acordo com esse modelo que é apresentado, então, a partir da conduta e das ideias transmitidas pelos seus educadores. E avança. As almas valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas reencarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceção no ambiente doméstico, por se sobreporem a ele, exteriorizando a vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras. Então, quando a gente fala naqueles espíritos, numa faixa comum de evolução, em que eles têm ali uma semelhança com os valores dos pais, porque a gente tem, por exemplo, aquele pai, aquela mãe, que transmitem para os seus filhos os seus valores. A criança inicialmente é submissa a esses exemplos que são transmitidos, mas depois que ela se torna adulta, a gente vê que é um comportamento muito semelhante. Aquilo que os pais transmitiram é aquilo que o filho reflete na sua conduta. Bom dia, André. Então, é uma faixa mediana. Mas o que André Luiz coloca para nós, que as almas valorosas, aquelas que já atingiram um patamar mais elevado de evolução, que trazem ali intelecto mais desenvolvido, valores mais desenvolvidos, já acontece o contrário, elas tendem muito mais a influenciar do que a serem influenciadas. Lembrando que toda essa conquista que esses espíritos então vão alcançando é parte então, resultado na verdade, como o resultado das numerosas reencarnações que esse espírito então vai vivenciando com trabalho e sacrifício, e naturalmente com grandes conquistas. Então ele atinge esse patamar elevado e começa a mostrar para nós então que o seu comportamento, as suas ideias se sobrepõem àquilo que geralmente dentro do lar se mostra. Porque nós vamos pensar numa família, você tem os pais, você tem os irmãos, você tem a influência de outros membros da família que vão ali, estão sempre presentes naquele grupo, e aquele espírito então ele acaba se destacando exatamente por muitas vezes não seguir algumas das imperfeições que são mostradas. Você tem um pai que é muito agitado, um pai que é agressivo, uma mãe também que é muito agitada e tudo mais, então começa a moldar na criança exatamente esse comportamento. E esse espírito então percebe que esse tipo de conduta não condiz com os seus valores já desenvolvidos. E aí então ele acaba exteriorizando a vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras, exatamente se sobrepondo a essa influência. Então mesmo que os pais, que os familiares de um modo geral se conduzam dessa ou daquela forma, ele acaba se comportando de um jeito diferente. A gente pode lembrar, por exemplo, na história do próprio Chico. Uma família numerosa, o pai que tinha ali os seus valores, a madrasta, que no caso a segunda madrasta, que tinha também ali bons valores e tudo mais, mas ele por si só foi naturalmente se destacando nos seus valores desde criança, apesar de todas as dificuldades que ele foi enfrentando. E aí então moralmente ele começa a mostrar realmente a que veio. Claro que nós temos ali a companhia espiritual, nós temos ali a própria mediunidade que foi surgindo, moldando também a sua personalidade, mas a gente leva em consideração a sua bagagem individual, as suas próprias conquistas.
E aí mostra que, de todos os irmãos que ele teve, ele foi o único que se destacou dessa forma. Por quê? Exatamente por ser uma alma valorosa. E assim, claro, a gente trouxe o Chico como exemplo, por ser ali, né, um espírito que é uma referência para nós, mas a gente vai encontrar isso no nosso dia a dia. Você tem, por exemplo, entre irmãos, aquele que é mais responsável, aquele que é um pouco mais inconsequente, aquele que traz uma dedicação maior nessa ou naquela área, que traz ali um espírito humanitário mais desenvolvido, enquanto o outro é muito mais fechado nos seus interesses pessoais. Uns mostram virtudes, outros mostram ali os seus vícios, as suas imperfeições, dentro de um mesmo núcleo, vendo exatamente essa diferença que existe entre o grau evolutivo de cada indivíduo. E quando nós falamos, então, num padrão mais elevado, aí sim nós vemos uma diferença muito mais gritante. Mas ainda assim, embora seja um espírito que tenha atingido esse grau de elevação, ele continua ainda vinculado àquele grupo por motivos que dizem respeito ali à sua história, à sua trajetória, ao seu passado, né, vindo como missionário, como uma missão, como uma expiação, não importa. Mas ele traz ali um vínculo com aqueles outros espíritos, embora ele já tenha se destacado pelas suas conquistas pessoais. Por isso, então, embora nós tenhamos ali essa ideia da indução dentro do lar, onde aqueles que se encontram numa posição hierárquica dentro da família induzem aqueles que se encontram numa condição de subalternidade, quando esse espírito, então, traz esses valores desenvolvidos, essa influência acaba não acontecendo, porque o espírito já traz ali a sua própria bagagem. Então, não que ele vá repelir aquilo que ele recebe como indução, mas ele vai absorver aquilo que está afinizado com a sua própria tendência. Ou seja, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho vontade de fazer. Se aquilo que vem como modelo, como indução, não vai de acordo com a minha tendência, ele simplesmente dispensa. Ele simplesmente não absorve. Se aquilo vai agregar alguma coisa, naturalmente ele absorve, porque sendo ali ainda uma criança, por exemplo, ele está ali, né, submetido a essa influência, exposto a esse tipo de influência. O Brás colocou as influências do meio, nos afetam mesmo em nossa infância, né? Sim, sofri demais no meio que nasci devido a rejeitar, né? Pois é, Brás, essa influência do meio, nós sofremos várias influências, né? Bom dia, Wesley. Sofremos influência das pessoas, sofremos influência dos meios onde nós frequentamos. A criança frequenta escola, frequenta o lugar ali dos amigos, depois vem ali a fase da adolescência, onde ele sofre uma influência muito maior. É muito natural, mas o espírito, quando ele tem as suas próprias bagagens, os seus próprios valores desenvolvidos, mesmo que ele receba essas influências, ele vai seguir as suas próprias tendências. E ele vai ter uma determinação maior para seguir as suas próprias tendências, quanto maior for o seu grau evolutivo. Porque ele pode ter uma evolução, mas ainda assim ter ali, né, algumas vacilações em detalhes ali que estão sendo aperfeiçoados, né, na sua personalidade. Então é muito natural. As influências existem, mas não quer dizer que você vai seguir aquele comportamento se for ali contra os seus próprios valores. A gente lembra, né, que André Luiz, falando sobre hipnose, ele colocava para nós que mesmo que você, a partir da hipnose, você deixe uma sugestão para aquele que foi hipnotizado de cometer um crime, indo contra a sua própria índole, ele não vai aceitar. E quando nós falamos em influências do meio, você pode ser influenciado, mas não quer dizer que você vai, que você pode receber a influência, mas não significa que você vai absorvê-lo. Né? Então vê como é interessante aquilo que André Luiz traz para nós. Ele continua, vamos lá. Contudo, isso que nós falamos agora sobre as almas valorosas. Né? Agora vamos voltar aqui para o nosso nível normal. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retrata psicologicamente aqueles que lideram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiums dos genitores à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados
pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Então vejamos aqui, né, que via de regra, que é o que acontece nessa faixa normal aqui do nosso mundo, nós vemos então ali essas inteligências encarnadas retratando psicologicamente aqueles que deram a ele, né, ou seja, o veículo físico, seus próprios pais. E aí ele usa a expressão aqui para nós, instrumentos ou médiuns dos genitores. E por que isso tudo? Por causa do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, nesses circuitos conjugados. Então, se nós pudéssemos ter essa visão desse cenário invisível, nós veríamos então ali as energias vibrando das mentes de todos eles e entrando ali em sintonia. Todos eles ali é como se fosse uma antena de rádio e uma estação de rádio com sua antena e um rádio entrando na mesma sintonia. Então ele vai se sintonizar, vai se harmonizar, aí nós veremos ali como se fosse aquele dial, né? Que você vai girando para um lado, girando para o outro, então ele fica meio que, às vezes entra um pouquinho em estática, depois ele volta, aquela música fica chiando, de repente a música fica limpa. Então é como se fosse ali aquelas ondas mentais vibrando na mesma frequência, mas naturalmente, como cada um tem a sua própria independência e os seus próprios valores, nós vemos então ali que ele fica naquela sintonia que, claro, não é perfeita. Porque se fosse perfeita, nós teríamos duas mentes exatamente iguais. Mas como nós temos ali valores, espíritos com graus de evolução diferentes, embora estejam ali muito semelhantes, há então essa pequena diferença naquilo que é transmitido e naquilo que é assimilado. Mas, de um modo geral, nós percebemos que a música continua tocando. É a mesma estação de rádio que se encontra ali presente naquele dial. Por que isso tudo? Por causa desse ajustamento das ondas mentais. E como nós temos ali uma potência de transmissão muito maior do que a resistência que aquele rádio pode ter para assimilar aquelas ondas, nós vemos então ali que os rádios refletem exatamente aquilo que as estações estão transmitindo. Por isso então os rádios acabam se transformando em instrumentos ou médiums daquelas estações, ou seja, as crianças, os filhos que sofrem a influência, se tornam médiums dos seus genitores. E é muito interessante, né? Se nós pudéssemos falar sobre a psicologia infantil e ver, né, por essa perspectiva, a forma como os pais influenciam seus filhos, no modo de ser, no modo de falar, no modo de se comportar, no modo de pensar, e nós vemos ali então o grande trabalho que é feito dentro do meio espírita, quando nós falamos sobre evangelização. Não apenas no meio espírita, né, nós sejamos justos, em todas as escolas religiosas que têm essa preocupação de levar ali, né, um ensinamento, seja ali um ensinamento cristão, seja um ensinamento de outras denominações, mas com o objetivo de fazer com que aquele lar, aquela família, esteja harmonizada com os valores daquela escola. Bom dia, embaixador. Então nós vemos o trabalho da evangelização, por exemplo, né? Feito primeiro ali, para você evangelizar as crianças, é fundamental que os pais também sejam evangelizados. Porque do contrário você vai dizer para a criança aquilo que é certo, e no seu dia a dia os pais vão mostrar um caminho diferente muitas vezes. Então é preciso, né, que todos estejam nessa mesma sintonia. Então, quer dizer, os pais participam, por exemplo, vamos pegar de uma família essencialmente espírita. Os pais participam de trabalhos, participam de estudos, estão ali orientados e conscientes com relação ao propósito da reencarnação, o propósito da família. A criança, por outro lado, recebe na evangelização as mesmas orientações e nós vemos como isso tudo vai se harmonizando. O modo como esses espíritos estão conjugados e crescendo juntos. Agora, quando nós vemos de um modo geral o que acontece no nosso mundo, é cada um vivendo ali sua própria vida, sem essa preocupação da evolução do espírito, sem as responsabilidades que dizem respeito ao propósito reencarnatório de cada um. Ou seja, eu vou viver na minha vida um dia depois do outro.
pagando as minhas contas, cumprindo meus compromissos, mas sem qualquer tipo de comprometimento com a evolução espiritual. É por isso que nós vemos ali então as famílias vivendo de uma forma comum, ligados aos interesses do mundo material, sem as preocupações da realidade espiritual, e vão ali sofrendo, né, os tropeços, as dificuldades, os conflitos naturais dos interesses do mundo. E cada um ali assimilando, né, influenciando-se mutuamente. Angelino colocou a sintonia no trabalho da fluidoterapia, é uma percepção linda, né? Pois é, nesse caso, né, Angelina, por exemplo, num trabalho de preces, num trabalho de fluidoterapia, né, onde você tem ali a harmonia dos trabalhadores todos juntos com as pessoas que recebem esse benefício, dá para perceber claramente aqueles que proporcionam o trabalho e aqueles que recebem o benefício do trabalho. Todos eles ali conjugados com a mesma ideia. E isso acontece de uma forma positiva ou negativa. Nós temos visto, por exemplo, né, nos meios de comunicação, demonstrações complicadas de indivíduos que trazem ali pensamentos equivocados e uma massa que acompanha esse mesmo pensamento. Ou seja, a indução existe do lado positivo, existe do lado negativo. Nós temos visto, principalmente nessa época, né, de pandemia, onde há aqueles que concordam com a ciência, aqueles que discordam da ciência, e começam então ali a criar uma série de situações, e vemos claramente ali uma liderança exercendo uma influência sobre aqueles que são liderados. E isso é parte do quê? Independente do certo ou do errado, nós vemos ali o mecanismo da mediunidade, a partir desse efeito indutivo, em que há aquele que induz e há aquele que absorve a indução, que sofre a indução. A Andréa colocou, né, e a grande maioria repete o aprendizado recebido, seja bom ou mal, né, nas gerações seguintes, sem dúvida. A gente tem realmente ali esse estudo, né, falando sobre família, falando sobre lar, a gente vê claramente o comportamento. Aí tanto que nós temos aquela expressão, né, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filho, tal filha, né? É uma expressão bastante comum que é utilizada, mas na verdade nada mais é do que essa capacidade que existe dos pais de moldarem a personalidade, o caráter dos filhos. Quando eles então estão vibrando ali, assimilando, né, vibrando na mesma faixa, na mesma frequência, né? O Braço colocou sobre influenciadores, pois até profissão tem isso hoje, né, Brasil? Influenciador digital, que é uma palavra que me incomoda tanto, porque você acha que alguém que é influenciador e tem aquele poder todo sobre os outros, né? Mas é o termo que todo mundo usa hoje. Eu sou um influenciador digital, porque eu influencio as pessoas. Quem são as pessoas influenciadas por esse influenciador? Mas são coisas dos nossos tempos, né? Principalmente com essas facilidades da tecnologia. Vamos lá, avançando. Então, nesse início, quando nós temos ali a influência dos pais sobre os filhos ali praticamente se tornando médiums dos seus genitores, André Luiz coloca, somente depois que experiências mais fortes lhe renovam a afeição interior, costumam os filhos alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Então, quando começa a entrar na pré-adolescência, na adolescência, quando o espírito, então, esse espírito encarnado, começa já ali a mostrar de uma forma mais contundente os verdadeiros traços da sua personalidade, aí então ele pode intensificar aquelas influências recebidas ou alterar essa maneira, né, de como ele se comportava até então. Porque aí então o seu próprio caráter começa a dominar. Mas não tenhamos dúvida de que traços profundos ficaram marcados na consciência daquele espírito pelas influências que ele recebeu nesse primeiro momento da sua vida. Onde ele tinha ali, né, toda a infância, quando ele começa a se desenvolver para chegar nessa condição. Mas são essas experiências mais fortes que fazem com que ele renove então essa afeição interior, para o bem ou para o mal. Nesse caso aqui, a renovação, a gente vai levar em consideração o lado positivo, naturalmente. Então, isso aqui que nós vimos agora foram o lar como centro indutor, né?
Agora, outros centros indutores. Vamos lá. Em todos os planos, determina a providência do Criador, seja a criatura amparada com segurança. Então a gente vai lembrar sempre aqui que a reencarnação, o processo reencarnatório, ele é um processo complexo que então faz com que o espírito, ao reencarnar, ele receba todos os benefícios possíveis para que ele possa se desenvolver, para fazer com que a reencarnação seja realmente uma experiência construtiva, uma experiência produtiva. E isso, como é colocado para nós aqui, em todos os planos determina a providência do Criador, seja a criatura amparada com segurança. Então eu posso assimilar essa influência, eu posso aceitar essa orientação. Mas não quer dizer que eu não possa também mudar esse meu modo de viver, de acordo com a personalidade e com as tendências que eu tenho. Aí são aqueles espíritos mais rebeldes, aqueles espíritos ainda numa fase inicial de desenvolvimento, ou mesmo ainda endurecidos nas suas experiências. Bom dia, professor. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia no influxo renovador com que se apresenta. Então a gente vai lembrar aqui, quando fala sobre ligações do agrupamento espiritual, a gente lembra que nenhum espírito é autônomo, Ele nasce, ele reencarna aqui no nosso mundo, sem que ele tenha comprometimentos ou compromissos com o passado e com outros espíritos. Então ele reencarna com um objetivo. Esse objetivo, naturalmente, é o seu progresso. E esse progresso terá como referência exatamente aquilo que ele viveu anteriormente. Porque para que a gente possa dizer assim, eu melhorei, mas melhorei com relação a quê? Melhorei com relação a mim mesmo. Só que a minha história, ela é repleta de experiências, de indivíduos que povoaram também essas experiências, com quem eu troquei ideias, com quem eu fiz ligações. O espírito, então, quando ele reencarna aqui no mundo físico, ele reencarna com aqueles que foram companheiros do passado e também reencarna sofrendo a influência daqueles companheiros que ainda não reencarnaram. E aí, então, a gente vai mostrando aqui como é interessante ele coloca ligações do agrupamento espiritual a que se filia. Ou seja, todos nós estamos filiados a grupos no plano espiritual com o qual nós temos ali vínculos. Esses vínculos podem ser positivos ou negativos, nós sabemos. Um espírito rebelde, por exemplo, que reencarna, ele traz do passado, das suas ligações do passado, resultados dessa mesma rebeldia. Aqueles indivíduos a quem ele influenciou e por quem ele foi influenciado. Aquele espírito mais dócil, que já alcançou, ele já rompeu a barreira da rebeldia, embora seja um espírito ali que traga as suas imperfeições, ele reencarna trazendo também ali essas ligações com o passado. E conforme ele vai avançando, conforme ele vai progredindo, essas relações se tornam cada vez mais favoráveis para o seu desenvolvimento. Porque conforme ele evolui, ele estabelece no plano espiritual relações mais saudáveis, relações mais sábias, digamos assim. E ao mesmo tempo, embora ele ainda tenha ligações com o passado, ele mesmo lida de uma forma diferente com o passado. Lida por quê? Porque ele sabe, ele tem consciência dos seus erros, ele tem consciência, ele tem ali a vontade de acertar, ele tem a vontade de reencontrar com aqueles que foram os companheiros do passado. Ele já mostra uma predisposição, e uma predisposição profunda, para fazer os acertos da sua existência. Então ele pode ter vínculos com o passado, mas é um vínculo diferente. Um exemplo que a gente pode lembrar é a dona Laura, mãe de Lísias, lá do livro Nosso Lar, e a mãe de André Luiz. Dois espíritos que já mostravam sabedoria, que já mostravam ali uma conscientização muito mais ampla, que voltaram para o plano físico com um compromisso de auxílio. Um trabalho muito mais missionário, embora trazendo ali características de provas e expiações, naturalmente, porque era a fase evolutiva,
em que elas se encontravam, mas elas vinham para reencontrar espíritos com os quais elas tinham vínculo. Mas não significa que esse vínculo esteja ali conectado, por exemplo, com a renovação a que elas se propuseram a fazer. Mas eram simplesmente ajustes com o passado, sem que elas estivessem vinculadas a esse passado, ou seja, vivendo ainda esse passado. Então, certa vez, fazendo aqui o nosso estudo, eu comentei com vocês assim, né, que isso já faz um tempo até, mas é um exemplo que ajuda bastante. A gente lembra o seguinte, né, a gente pensa num cenário em que um soldado vai para um campo de batalha. A gente vai lembrar o seguinte, né, geralmente a gente pensa no soldado no campo de batalha, matando ou morrendo, correndo ali, conquistando e sofrendo e coisa e tal. Mas a gente vai lembrar o seguinte, que aquele soldado ele foi formado numa unidade militar, num quartel, em que ele recebeu as primeiras instruções, em que ele recebeu ali a primeira formação, ele foi incorporado dentro de um agrupamento, dentro de uma tropa, dentro de um batalhão, de um pelotão e tudo mais, né? Depois, então, ele vai para aquele campo de batalha, e quando a batalha acaba, ele volta para esse quartel onde ele estava. Não é aquele soldado que simplesmente acabou o compromisso dele, ele vai para casa como se fosse um desempregado. Ele volta para o local de onde ele saiu para prestar contas de suas ações. Então, embora ele esteja no campo de batalha, naquela correria toda, perdido no meio do nada, ele continua vinculado àquela mesma unidade de onde ele saiu. Quando nós falamos espiritualmente, nós pensamos, muito bem, nós estamos encarnados, mas nós viemos de onde? Será que nós simplesmente ali estávamos numa nuvem, deram um tapinha nas costas para a gente pular aqui para baixo e boa sorte? Se vira? A gente sabe que não. Então toda essa logística que foi preparado, de onde nós estávamos, qual foi o processo de formação que nós tivemos, a transformação que nós vivenciamos, o aprendizado, os ajustes, os tratamentos, os amigos com quem nós encontramos, aqueles que foram desafetos também. Veio depois do planejamento reencarnatório, onde todos os espíritos ligados àquela missão que todos iriam cumprir, reencarnaram ou ficaram desencarnados, embora vinculados. E aí, quando nós voltarmos para o plano espiritual, para onde a gente vai? Será que a gente escolhe qual é o nosso destino turístico? Ou nós já temos ali no nosso passaporte carimbado qual é o nosso destino? Então esse vínculo com o plano espiritual, nessa ideia que eu passei para vocês agora, reforça exatamente isso. Vamos lá novamente aqui para a gente poder ver agora, já contextualizado. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia no influxo renovador com que se apresenta. Então estamos aqui ligados nesse mesmo grupo e essas ondas estão ali ligadas. Ele continua assim trazendo para nós. Se os pais guardam sintonia com as forças a que se lhe jungem fluidicamente os filhos, a vida prossegue harmoniosa, como que sobre rodas nas quais as crenas se mostram perfeitamente engrenadas. Ou seja, todos nós então reencarnamos num grupo, dentro de um grupo, e esse grupo tem afinidade. Se todos nós estamos ali na mesma sintonia, a vida se segue de uma forma harmoniosa. Nós temos ali, claro, né, os pequenos conflitos de tendências e personalidades. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, tenho resistência e tudo mais, mas eu aceito, tudo bem. Os pais percebem, aqueles filhos, né, que você precisa insistir um pouco mais, precisa ser um pouco mais ali rígido na educação que você transmite, ok. Mas ainda assim a vida segue harmoniosa. Todos então vão progredindo, a família segue ali unida, apesar dessas pequenas diferenças e tudo mais. Então, esse agrupamento espiritual em que ele se encontra afiliado, reencarna, todos eles ali vibrando na mesma frequência, todos eles seguindo a mesma tendência, as mesmas ideias. Entretanto, André Luiz traz para nós aqui esse porém, né? Se há divergência
Passada a primeira infância, começam atritos e desencontros, à face das interferências inevitáveis com perturbações dos circuitos em andamento. E aí então nós vamos encontrar naqueles agrupamentos em que há essa energia circulante nesse circuito, aqueles pequenas faíscas, né, que vão surgindo então. Porque ali nós percebemos que, embora estejam ali reencarnados no mesmo grupo, seguem ainda com divergências, frutos do passado, porque eram espíritos ali que já traziam conflitos e esses conflitos continuam se manifestando no presente. Então temos os grupos harmônicos e os grupos desarmônicos. Então nós colocamos nos dois extremos aquele grupo totalmente harmônico e aquele grupo totalmente desarmônico. E aí entre eles nós encontramos ali uma afinidade de grupos, que a gente sempre torce, né, para que o nosso agrupamento, e hoje nós temos a possibilidade de avaliar isso com mais atenção, percebendo ali o maior ou menor grau de afinidades que nós temos. O grupo muitas vezes traz uma harmonia com aquele espírito meio rebelde ou aqueles espíritos ainda rebeldes. Afinidade com um, afinidade com o outro, então vai depender muito das relações e do histórico de cada grupo, né? Mas já deu para a gente ter uma ideia que é exatamente essa sintonia em que os espíritos estão, ou essa falta de sintonia, que vai gerar exatamente aquilo que nós vemos hoje. E aí, então, nesses grupos divergentes, André Luiz coloca, surgem as incompatibilidades e disparidades que a genética não consegue explicar. Por que que aqueles pais, né, aquele filho e aquele pai não se entendem? Por que que aqueles irmãos se odeiam tanto? E aqui nós falamos, claro, né, de situações bastante problemáticas. Inclusive crimes que nós vemos ali, lamentavelmente, sendo, né, relatados na mídia. De crimes ali totalmente descabíveis, né, inexplicáveis para nós. Aí quando nós começamos a olhar pela perspectiva espiritual, vendo ali o histórico, vendo ali as simpatias e antipatias que esses espíritos então estão vivenciando, aí então nós vamos encontrar, né, pelo não a resposta, mas pelo menos ali compreender, né, a ideia daquela situação. E depois segue, enredados à influência de companheiros que permanecem fora do vaso fisiológico, olha só que então, né, já começa a mostrar a relação entre encarnados e desencarnados, né, já que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós supomos, né, do que nós imaginamos, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. Nós temos ali não apenas aqueles que influenciam, mas aqueles que estão vinculados àqueles indivíduos, àquele grupo, exercendo uma influência direta e intencional, positivamente ou negativamente. Se são espíritos amigos, eles estão sempre presentes, acompanhando, né, o andar daquela carruagem, para poder apontar o melhor caminho, para poder apontar a linha das melhores ações. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também aqueles, né, que querem ver ali a carruagem pegar fogo. E aí, então, exercem sua influência de uma forma negativa. Mas, nesse caso, né, então, como é colocado para nós aqui, na relação entre pais e filhos, os filhos submissos, sofrendo essa influência ou recebendo essa influência, se é harmônica, ok, eles vão, então, acompanhar esse desenvolvimento de um modo tranquilo. Se há, então, essas antipatias, nós vamos ver ali essa família sofrendo ali as dificuldades, principalmente quando o espírito começa, então, a aflorar a sua personalidade, a mostrar realmente ali mais liberdade de ação, liberdade de escolha, que acontece exatamente nessa faixa da pré-adolescência e da adolescência. Esses mesmos filhos, adotando então ali, assumindo as suas próprias personalidades, começam também a receber as influências com as quais eles estão vinculados. E é aí que André Luiz coloca, enredados à influência de companheiros que permanecem fora do vaso fisiológico, os filhos, nessas circunstâncias, evidenciam tendências inquietantes, sem que os genitores consigam reivindicar
a autoridade de que se revestem. E aí nós vamos encontrar então essa relação já problemática de filhos que começam a se tornar ali, né, começam a repelir essa influência exercida pelos pais. E isso tem também ali o elemento espiritual que começa a se fazer presente. Todavia, a escola edificante espera-os nas linhas da civilização para restaurar-lhes desde cedo as noções da ordem superior diante da vida, exalçando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento da alma. Quando ele fala aqui para nós sobre a escola edificante, então, embora dentro do lar ele tenha ali as resistências e dificuldades, a vida em sociedade vai ensiná-lo. Na escola, no ambiente de trabalho, no local que ele frequenta. Tanto é assim que nós temos, né, a nossa sociedade, quando ele fala sobre as linhas da civilização, ele fala sobre a conduta da sociedade, né, aquela parte da moral, da ética. Lembrando, né, quando a gente faz ali uma análise, né, a gente lembra que moral é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E ética é aquilo que você faz na frente de todo mundo. Então, esses dois valores também vão nos auxiliar na condução da nossa vida, do nosso desenvolvimento de um modo geral. E nesse caso, a gente sabe, né, a nossa consciência avisa. Se você está cometendo uma infração, fazendo alguma coisa errada, né, não necessariamente legalmente errada, mas moralmente equivocada, você faz sem que todo mundo veja, mas a sua consciência já começa a apontar. Já que você quer fazer, faça, mas faça escondido. Mas depois fica martelando na consciência. Não devia ter feito aquilo. Ou então o espírito faz e ainda assim ele procura, né, ele sente o efeito da consciência. Porque isso realmente é o que entra em contraste com aquilo que nós sabemos que é o certo e aquilo que nós sabemos que é o errado. Né? Quem fala sobre isso, Andréia, é o Mário Sérgio Cortella. Então ele diz assim, moral é aquilo que você tem dentro de você. E a forma como você se conduz quando ninguém está vendo. Já a ética é um comportamento social. É aquilo que você faz na frente das pessoas. Um exemplo para a gente diferenciar moral e ética é assim. Vamos pegar, por exemplo, de uma forma bem clara. Você se encontra num país do Oriente Médio, você é uma mulher islâmica, uma muçulmana, e lá existe aqueles crimes, né, em que as mulheres sofrem muito mais. Eu posso, por exemplo, te agredir porque todo mundo faz, eu estou cumprindo a ética daquela sociedade. Mas intimamente eu não gostaria de fazer isso, porque eu considero imoral. Então os meus valores dizem que aquilo é errado, mas mesmo assim eu faço porque todo mundo faz. Então a ética é um comportamento coletivo. Moral são os valores que você traz dentro de você. E para diferenciar bem isso, foi que ele trouxe esse exemplo. Moral é aquilo que você faz sem ninguém estar vendo. Porque aí você faz aquilo que você quer fazer. E são seus valores que estão indicando o que você tem que fazer. E ética é o modo como você se comporta na frente dos outros. Ou seja, nós usamos aquela máscara social, nós usamos aquela tendência, aquele comportamento coletivo. Então essa é a diferença dos dois. Né? Então aqui nesse caso, quando nós falamos, né, sobre essas linhas da civilização, né, foi Mário Sérgio Cortella, né, filósofo, né, ele está sempre presente na mídia. Né, o Hermes lembrou de talheres à mesa, conduta à mesa, comportamento dentro de uma festa. Por exemplo, você vai no centro espírita. Por que você fica quietinho? Porque todo mundo fica, todo mundo sabe que ali é um lugar sagrado, é um lugar onde todo mundo tem que ter respeito. E fora de lá? E fora de lá, como é que funciona a coisa? Né? O Brás, essa boa ética e má ética, né, é exatamente ali quando você aceita ou não. Por exemplo, né, é antiético o médico fazer tal coisa. Porque a classe diz que ele deve fazer.
O regulamento da sua profissão diz que ele deve se comportar dessa forma. Por exemplo, indicar, por exemplo, uma farmácia que é do primo dele para ele comprar remédio. Se ele fizer isso, ele está sendo antiético, porque ele deve ser neutro nesse sentido. Agora, se ele faz isso escondido, ele está sendo imoral também. Ele está sendo antiético e imoral. Né? Não deu para entender, Hermes, tranquilo. André colocou, né, mas é muito importante que todos falem dessa palavra sem saber a sua essência. Pois é. A gente está acostumado realmente, né? Mas eu demorei muito também para assimilar. Eu tive que guardar fazer alguns cruzamentos de ideias para poder fixar isso, né? Mas enfim. Então ele coloca para nós aqui exatamente isso, né? Que essa escola edificante da vida vai mostrar para ele, mais cedo ou mais tarde, né? Vai mostrar para eles a sua regra de conduta, o modo como ele deve fazer. Porque ele pode ser rebelde dentro de casa, mas a vida em sociedade vai trazer para ele isso. Dentro de casa, por exemplo, aqueles pais dizem, meu filho, seja honesto na sua vida, não use substância, não machuque as pessoas e tudo mais. E quando ele faz isso, a sociedade vai dizer, você errou, você vai preso. Ou seja, é uma escola edificante, nesse caso é doloroso, né? Então, essa forma dolorosa é o que vai então moldar a sua personalidade e de uma forma mais complicada e mais demorada também. Né? Exatamente, Brás. Exato. Boas condutas dentro daquela sociedade. Porque, por exemplo, para nós, né, é completamente equivocado, né, você se comportar, você vivenciar, por exemplo, aquilo que num país muçulmano faz. Né? Então, esse é o detalhe da gente perceber se você concorda com aquilo que todos eles fazem. Mas depois eu trago para vocês aqui mais informações para a gente poder pensar melhor sobre isso. Então vamos lá. Transfiguram-se então. Deixa eu ver aqui. Transfiguram-se então. Eu estou lembrando uma coisa aqui agora. Deixa eu tentar aqui lembrar. Se o sentido do que eu coloquei para vocês, ele é invertido. Porque ética é aquilo que é íntimo, moral é aquilo que é público. Porque se a gente falar, por exemplo, aquilo que fazem com as mulheres no Oriente Médio é imoral. Certo? Então, sendo imoral, moral então é aquilo que pode ser moral para um e imoral para outro. Mas depende do comportamento coletivo. Já a ética é íntimo, então acho que é isso. Eu vou confirmar, depois eu passo para vocês. Vamos lá. Transfiguram-se, então, os mestres. Depois eu vou ver direitinho, André, só para poder pesquisar, para trazer para nós a definição correta. Transfiguram-se, então, os mestres comuns em orientadores dos aprendizes que, se atentos ao ensino, se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem, através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais, porquanto o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações que despede, enquanto que os alunos, aprendendo, fazem mais curtas as oscilações que lhes são peculiares, verificando-se o necessário ajuste de nível para que a permuta dos agentes espirituais se faça com segurança. Então ele começa a trazer para nós aqui, né, que no caso dos espíritos que se tornam orientadores e os encarnados que se tornam mais atentos a esses ensinos, eles são então médiuns temporários desses instrutores. Então essa é a diferença que nós temos aqui. Vemos então aqui aquele que orienta e aquele que assimila. Aí nós vamos ter ali uma perfeita harmonia entre essas duas mentes. Já os discípulos que fogem deliberadamente ao dever da atenção, relaxando os compromissos que abraçam, permanecem ausentes do benefício, ligados a circuitos outros que lhe retardam a marcha na direção da cultura, por desertarem dos exercícios que lhes favoreceriam
mais dilatada iluminação íntima. Então ele fala para nós daqueles que assimilam as instruções que chegam para nós desses espíritos amigos, desses mentores espirituais, e aqueles que fogem deliberadamente, por vontade própria, do dever da atenção. E aí então eles acabam não recebendo esse benefício. E além da escola, surgem para os rebentos do lar terrestre as obrigações do trabalho profissional, em que a personalidade segue no encalço da vocação ou soma de experiência que já conquistou na vida. Então ele vai falando para nós aqui, também sobre a influência do trabalho, das tendências do indivíduo, da sua vocação e tudo mais. Cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é novo educandário para a criatura em lide no campo humano, em que a chefia, a escalonar-se através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. Então, cada oficina de ação construtiva, cada experiência que nós vivemos, cada local onde existe ali uma regra de conduta, onde existe uma influência, onde existe uma hierarquia e tudo mais, tudo isso é parte desse processo educativo. E começa naturalmente, como a gente viu, né, a educação começa no lar. A educação começa em casa. E agora a gente começa a perceber que não é apenas uma expressão. Ela tem um sentido exatamente pela forma como os genitores induzem aqueles espíritos a se comportarem dessa ou daquela forma. Depois nós temos a sociedade na vida coletiva das pessoas. Aliás, a vivência em coletividade com das pessoas. Ou melhor, a vida coletiva das pessoas, né? Só o Hermes lembrou aqui o conceito de ética, né? Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então é o contrário que eu falei para vocês. Moral é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo. Ético é quando você faz alguma coisa que ninguém está vendo, é o contrário. Falei para vocês que eu demorei para aprender, né? Quando eu aprendi invertido ainda. Porque eu guardo exatamente isso que me despertou agora, né? Quando você fala assim, aquilo que fizeram com aquela pessoa é imoral. Mas para aquela comunidade é moral, é aquilo que eles fazem. As mulheres, por exemplo, no Oriente Médio, precisam andar todas vestidas daquele jeito, não podem dirigir, não podem isso, não podem aquilo. Para nós aquilo é imoral, mas para ele é aquilo absoluta normalidade. Mas os meus valores éticos vão dizer, é injusto o que fazem com elas. Isso, uma regra da sociedade, né? A Angelina colocou, nossa mãe nos orientou, saiba entrar e sair em qualquer lugar, para ao voltar as portas estejam sempre abertas. Ou seja, sabedoria de mãe é outra coisa, né, Angelina? Então, quando a gente fala de ética e moral, vem a mãe da Angelina e solta essa e resolve todos os nossos problemas. Então, fica assim para nós esse aprendizado, né? Então, lembrando, tá, pessoal? Moral, eu falei o contrário, isso. Tá? Moral é coletivo, ético é individual. Só você pensar naquilo que é moral ou imoral, né? Fica mais fácil da gente lembrar assim. Vamos lá, pessoal. Avançando um pouquinho para a gente terminar aqui. Ainda aqui, vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, os que orientam, erguidos à condição de espíritos protetores, e os que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. Então, essa indução que nós recebemos desses espíritos instrutores, que são os espíritos protetores, que vão então nos induzindo pelo melhor caminho. Olha, cuidado com isso, lembre de fazer isso, siga por aquela direção, mude o seu comportamento. Eu posso aceitar ou não. Aceitando, eu estou em plena harmonia mental, embora esteja ali na condição de médium desses espíritos. Porque eles falam e eu respondo. Porque a gente pensa que a mediunidade é o espírito dizer e eu repetir o que ele disse.
Muitas vezes ele me induz a um comportamento e eu respondo. Essa resposta é fruto da mediunidade. Todos somos médiums. Nos centros de atividade referidos em nosso estudo, isso no caso, né, o centro seria o centro de indução, que é nossa casa, o nosso lar, e o centro de indução, outros, né, que são os ambientes que nós frequentamos. Nesses centros, então, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. Esse reflexo condicionado, como eu coloquei para vocês, é o exemplo do centro espírita da igreja. O indivíduo pode estar sozinho lá dentro. Ele olha, está vazio, não tem absolutamente ninguém. Ele vai andar em silêncio, ele vai tentar fazer tudo ali, desde que ele tenha ali os seus valores bem desenvolvidos, naturalmente, mas ele vai se comportar como se aquilo tivesse cheio, porque o ambiente exerce sobre ele um reflexo condicionado. Você vai até um centro espírita e você não vai ficar dançando lá na frente do auditório, porque você sabe que ali é um centro espírita. Mas você vai pensar, mas não tem ninguém olhando. Não importa, o ambiente exerce sobre você essa influência. A presença daquela pessoa exerce sobre você uma influência. Por isso, então, esses reflexos condicionados, eles são, então, provocados, acionados, como ingredientes indispensáveis na obra da educação. Urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma, quanto maior a parcela de reconhecimento que se lhe debite no livro da existência. Ou seja, já começamos a falar de livre-arbítrio aqui. Que quanto mais você se desenvolve, mais liberdade você tem. Quanto maior a sua liberdade, maior também a responsabilidade. Eu estou aqui na página 105 do Mecanismos. Todos somos médiuns aqui, de André Luiz. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades, nesse ou naquele sentido, mais se lhe desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Ou seja, quanto mais ele cresce, mais se desdobra a sua visão às possibilidades de escolha. Mas, ao mesmo tempo, ele se constrange a se vigiar muito mais, porque ele tem mais possibilidades de escolher. Aquele exemplo que eu trouxe para vocês, né, que eu sempre trago do cardápio, se você tem um livre-arbítrio, você vai a um restaurante e você tem todo o menu à sua disposição. Mas como você tem responsabilidade, você vai escolher os alimentos que são mais saudáveis para você. Porque se você der para uma pessoa que tem ali problemas metabólicos, problemas digestivos, e você oferece um cardápio para ela qualquer, e ela tem a liberdade de escolher o que ela bem entender, ela vai sofrer as consequências disso. Porque ela vai comer ali frituras, vai comer doces, que vão provocar nela uma reação. Mas para aquele espírito disciplinado, aquela pessoa que tem, por exemplo, alergia à lactose, que é diabético, que tem problemas gástricos, ele vai a um restaurante, ele vai comer aquela saladinha, ele vai comer aquela fruta, aquela comida leve, grelhada e tudo mais, e não vai fazer abusos. Por quê? Porque ele tem consciência dos seus limites. Ele sabe aquilo que ele pode fazer, embora ele tenha a liberdade de fazer o que quiser. Mais extensa mordomia, responsabilidade mais extensa. Assim André Luiz resume tudo. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência nesse ou naquele campo de interesses, mais persistentes se fazem os apelos em torno, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Então, quando nós demonstramos o nosso interesse, quando nós apresentamos ali a nossa proposta de realização, visando esse dever primordial que deve ser cumprido, maior é a influência que se exerce sobre nós para que a gente siga nesse caminho. Quem avança está invariavelmente entre a vanguarda e a retaguarda, e a romagem para Deus é a viagem de ascensão. Toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Todo estacionamento é repouso enquistante, ou seja, aquele repouso
que endurece, que é improdutivo, né? Então ninguém está ali ninguém veio programado para ficar estacionado. Somos todos, assim, médiuns, a cada passo, refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. Então, nesse caso, sofremos influências do ambiente onde nós vivemos, das pessoas com quem convivemos, do plano espiritual que exerce essa influência sobre nós. Portanto, somos todos médiuns por refletirmos essas forças. Perseverança no bem. Deixa eu só ver aqui o que falta para nós. 2 capítulos rápidos. Deixa eu ler aqui. Rápido, porém devagar. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. O comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificante, estabelece em nós o reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para as correntes invisíveis que representam. É desse modo que formamos hábitos indesejáveis pelos quais nos fazemos pasto de entidades vampirizantes, acabando na feição de arcabouços vivos para moléstias fantasmas. Então, quer dizer, moléstias morais, né, que acabam depois nos afetando. Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, quais sejam a acusação indébita e a crítica destrutiva, o deboche e a crueldade, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam. Porque o ato de voltar a semelhantes temas, contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio, automatizando-nos a capacidade de transmitir tais agentes mórbidos responsáveis por largo acervo de enfermidade e desequilíbrio. Então, quanto mais afinizados nós estamos com essas ideias negativas, mais automáticas elas se tornam e maiores são as conexões que nós fazemos com outras mentes que irradiam essas mesmas ideias. Gradação das obsessões. Muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamo-los para forças violentas que se nos insinuam o halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos na vida em médiuns de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsediados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar e de tempo, ou ainda doentes de raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, para fecharmos aqui, nós vimos que, nesse caso, interessante ele falar de médiuns temporários, né, loucos temporários, também ele comenta aqui conosco, né, ele coloca loucos temporários, grandes obsediados de alguns minutos, quando então, por essa tendência natural que nós temos e por essa abertura que nós permitimos, vêm essas influências negativas que exercem sobre nós, nesses momentos periódicos, influências de grande intensidade, fazendo com que nós, nesse caso, sejamos então ali médiuns de atitudes intempestivas, impensadas, semi-inconscientes, trazendo para nós depois resultados a longo prazo.
Então, quer dizer, eu perdi a cabeça naquele momento. Essa expressão é bastante conhecida nossa. Eu não tive paciência e eu explodi. Essa explosão, exatamente, Brás, essa explosão muitas vezes é resultado desses impulsos vibratórios que chegam até nós, nos induzindo a comportamentos que nós mantemos. Porque eu posso receber essa indução de agressividade, de impaciência, sem que eu tenha tendência para isso. Portanto, eu vou repelir. Eu não vou aceitar essa influência. Mas se eu estou em sintonia com ela, vai estimular um comportamento meu natural, nesse reflexo condicionado vicioso, e eu vou então responder através desses atos menos felizes que praticamos. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso tema de hoje, então nós vimos o capítulo 16, Fenômeno Magnético da Vida Humana, e nós vamos para o nosso próximo encontro, Efeitos Físicos. Olha que tema bacana que nós vamos então estudar no nosso próximo encontro. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, e nós então já temos essa ideia, né, das influências